Eu já fiz vídeos falando sobre o mecanismo de evolução dos Digimon, a forma que eles evoluem dentro de seu universo. Mas qual é a razão deles terem sido feitos assim? Eu fiz um tweet sobre o tema um dia desses e vi muita gente não entendendo a ideia. Então, só para deixar claro, esse é um vídeo apenas sobre a razão de por que os desenvolvedores de Digimon fizeram as evoluções desse jeito, e não a razão pela qual elas ocorrem segundo a lore. Para a lore, eu já fiz vídeos sobre o tema, então sem mais atrasos, vamos começar. Quando o Digimon começou seu planejamento, ele foi chamado de vários nomes, como Otokochi, Tamagotchi de luta e finalmente Capsulisaurus. O programa inicial foi uma variação do que já tinha sido usado em Tamagotchi, então tínhamos um personagem que, dependendo de como ele fosse cuidado, poderia crescer de diferentes formas. No Tamagotchi, os designs e conceitos eram bem simples, então não vejo muita gente falando que o crescimento não faz sentido neles. Para Capsulisaurus, o plano era formar dinossauros elementais, cada um de uma cor representando um elemento, com design simples e fofo, e conforme eles fossem crescendo, eles ganhavam mais detalhes. Nessa época, o estilo de design parecia consistente, e não havia variações absurdas além das diferenças elementais. Mas o conceito de Capsulisaurus era muito semelhante ao de outra franquia, e por isso eles tiveram que mudar drasticamente, criando Digimon. Como eu expliquei em um dos meus últimos vídeos, Kenji Watanabe, ao fazer Devimon, ele realmente entendeu o que queria fazer, e assim vários Digimons de conceitos completamente diferentes foram criados. Os esboços dos personagens foram feitos antes da finalização da pixel art, então Kenji poderia desenhar quase o que ele quisesse sem limitações, até que vieram as limitações de hardware. Os brinquedos eram muito limitados tecnologicamente, e por causa disso tiveram que adotar muitas restrições. Por exemplo, a bateria do brinquedo apenas funcionava por 3 semanas, e não havia uma memória interna para salvar as informações sem a bateria. Então, depois de 3 semanas, todos os seus dados seriam apagados e você teria que começar do zero ao colocar uma nova bateria. Para que isso não interferisse na jogabilidade, eles programaram os Digimons para viver por volta de no máximo 10 dias. Desse jeito, o jogador poderia cuidar de 2 a 3 gerações antes de sofrer com o brinquedo simplesmente deixando de funcionar por causa da bateria, e quando ele conseguisse uma nova, teria que começar tudo do zero. No caso, a limitação mais importante para os Digimons era o espaço para as configurações da pixel art. Nesse planejamento, apenas 13 Digimons conseguiam ser colocados, apesar de que no fim decidiram que poderiam incluir um 14º se seu tamanho fosse muito reduzido, razão pela qual Mamemon foi selecionado. O problema é que já tinham muitos Digimons de vários temas, como dinossauros, demônios, robôs, bichos de pelúcia, criaturas marinhas, voadores e assim por diante. Diferente das artes originais, não havia um crescimento lento e consistente como no planejamento de Capsulisaurus, fora Agumon até Metal Greymon. Era tudo sem consistência, mas não havia o que fazer. Não haviam planos para fazer mais do que só um brinquedo de Digimon, e preferiram simplesmente usar os melhores designs que já tinham feitos sem se preocupar com a coerência. O problema veio quando o Digimon foi um sucesso e eles tiveram que fazer novos brinquedos. As evoluções sem regras já haviam sido estabelecidas, então decidiram continuar com o que já fizeram no brinquedo, mas decidiram que agora que podiam fazer mais Digimons, eles podiam começar a plantar as evoluções lógicas dos Digimons. Em diferentes versões, mesmo que você não conseguisse fazer certos Digimons evoluírem para outros, existia uma lógica por trás delas. Para demonstrar essa construção de mundo, cada Digimon vinha com um perfil descrevendo sua lore, muitas vezes estabelecendo relações entre eles dentre as diferentes versões. Às vezes era algo como rivalidade, mas muitas vezes era para indicar evoluções naturais. E para simplificar esse entendimento, os livros vinham com diagramas conectando os Digimons, mostrando essas relações, incluindo evoluções que ocorriam de Digimons que eram de diferentes versões.
Eventualmente, quando chegou a hora de criar uma nova geração de Digimon por meio do brinquedo Digimon Pendulum, eles já tinham um grande catálogo de Digimons para usar. Sendo assim, agora eles poderiam priorizar, colocar evoluções que fizessem sentido nos brinquedos. E por isso, nos Pendulums, eles dividiram as versões por campos e procuraram que os Digimons ficassem relacionados conceitualmente entre si. Ainda existiam alguns casos mais conceituais, como exemplo, a presença de Piccolomon no campo da floresta, mas havia claramente um esforço maior de apresentar evoluções lógicas. Essas evoluções oficialmente vieram a ser chamadas de evoluções ortodoxas. Mas como não tem como mudar o que já foi feito, e já havia uma razão na lore para fazer as evoluções do Digimon do jeito que eram nos primeiros brinquedos, as evoluções ortodoxas e as evoluções aleatórias coexistem nos produtos mais recentes. Atualmente existe um esforço maior de apresentar a maior parte de Digimons possíveis dentro de ao menos uma linha ortodoxa, mesmo que ela não seja perfeita. Recentemente, a equipe da Bandai tem dado mais atenção nos casos de linhas ortodoxas que estejam faltando algum Digimon, mas que tenham o potencial de ser coberto. Por isso, tivemos muitos novos Digimons sendo criados para ter a função de cobrir esses espaços vagos. Vemos esse caso no recente anúncio de Digimon Liberator. Uma nova linha evolutiva ortodoxa foi criada para o Impmon, estabelecendo seu crescimento com base na absorção de dados da música e estilo da cultura punk rock. E também tivemos a expansão da linha evolutiva de Fanbemon, estabelecendo mais membros da Royal Base, um elemento mencionado na lore de Digimon Chronicle, mas que nunca havia sido explorada até agora em um artbook de 25 anos. Apesar de que o estilo evolutivo aleatório de Digimon não ter sido algo planejado pela equipe de desenvolvimento e foi mais uma consequência de limitações tecnológicas e de planejamento da época, esse estilo já se tornou parte integral de Digimon, e quem trabalha na franquia não consegue ver Digimon sem isso. Em especial, pessoas que trabalham na franquia desde o seu começo, como Ayumu Horimura e Volcano Ota, concordam que no fim, essa capacidade dos Digimons de poderem ser qualquer coisa não só torna os personagens no que eles são, mas como também acaba sendo uma representação da força da própria franquia. Sendo assim, Digimon como franquia pode ser qualquer coisa. Pode ter jogos de simulador de bichinho virtual, dungeon crawler, RPG japonês tradicional, RPG de ação, uma visual novel com elementos de RPG de estratégia, pode ser um isekai de sobrevivência, pode ser um anime episódico de histórias de terror, pode ser uma história focada no desenvolvimento tecnológico da humanidade, pode ser uma história focada no ocultismo, pode ser um mangá sério ou de comédia, pode ser um web novel ou mesmo uma webcomic. Se os Digimons conseguem evoluir no que eles quiserem e se tornarem qualquer coisa, Digimon como franquia também pode, e nada está fora do alcance do que pode ser feito com essa marca. Isso pode ter começado por uma limitação tecnológica, mas no fim é isso que torna Digimon o que Digimon é.